Os donos da bola. Oferecimento KTO.com, onde a diversão acontece. Baldo, sabor intenso como a vida. E Master Hotéis, cada hotel uma experiência master. Semana decisiva de Copa do Brasil. Quarta-feira tem Flamengo e Grêmio no Maracanã. O Grêmio recuperou o futebol competitivo a partir da atitude. Todo mundo viu isso. E o Internacional voltou a ser o Internacional que não ganha no Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais no nosso Donos da Bola, entrando no ar na TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul, na live do YouTube e, é claro, também na Rádio Bandeirantes, FM 94.9. Obrigado a você que nos dá o prestígio da sua audiência na Rádio Bandeirantes. Enquete interativa no ar, aí vai. O Inter no Campeonato Brasileiro, tá na live do YouTube e aba Comunidades. Ainda vai brigar por vaga na Libertadores. Vai melhorar, mas não briga por nada. A preocupação é com um possível rebaixamento. Diogo Rossi. O Grêmio retomou o futebol competitivo. Não foi fácil. E não seria fácil porque do outro lado tem um time organizado, entrosado, com algumas deficiências, é verdade, mas um bom time do Fluminense e o Grêmio somou 3 preciosos pontos, Diogo. Tudo bem, Meneghete? Boa tarde. Era o pior e o melhor enfrentamento possível, né, contra o Fluminense. O melhor porque era um adversário difícil antes da equipe do Flamengo para tentar reanimar e valer a pena se o resultado fosse tão bom quanto foi. Mas também era o pior porque se tratava de um adversário muito difícil, que o Grêmio poderia enfrentar dificuldades como enfrentou. O fato é que o Grêmio não jogou bem a partida no todo, né, contra o Fluminense. Primeiros 25 minutos eu fiquei um tanto quanto apavorado, assim, o Grêmio quase não viu a bola, teve muita dificuldade, inclusive, né, o Cano fez o gol e poderia ter feito outro gol se não fosse o Gabriel Grando salvar. O fato é que a atitude dentro dos 90 minutos me deixam esperançoso de que na quarta-feira, se o Grêmio conseguir fazer pelo menos o mesmo ímpeto que teve dentro de campo contra o Fluminense, tem alguma esperança contra a equipe do Flamengo. Esse ímpeto, essa atitude, esse Grêmio que briga por todas as bolas, pode ser um Grêmio que vai tentar. O Renato já mudou o discurso dele, né, ontem, depois do jogo contra o Fluminense, dizendo que o Grêmio tendo atitude, que não é impossível, todo mundo achava que o Olímpia não podia e conseguiu classificar contra o Flamengo. Eu estou começando a acreditar mais na possibilidade da classificação contra o Flamengo, especialmente pelo jogo, pelo ímpeto do Grêmio, pela forma como o Grêmio atuou contra a equipe do Fluminense. Não foi um grande jogo, não dá pra gente, meu Deus, que grande jogo, que partida que o Grêmio fez. Não é verdade, mas reaparece um Bitelo, o Soares, que mesmo que não faça os gols, participa dos gols, como deu assistência, né, pro Bitelo. Então, assim, eu gostei e tô começando a ficar mais esperançoso. O Grêmio encontrou soluções durante o jogo. Gurizada, a gente tem que cuidar com a régua. E eu entendo que os gremistas, neste momento, estejam estabelecendo uma régua de exigência, pensando numa, convenhamos, improvável classificação do Grêmio contra o Flamengo na quarta-feira. O Grêmio fez ontem um jogo de trocação contra um dos melhores times do Brasil. O Grêmio começa o jogo de ontem sendo ameaçado por este adversário qualificado, que tem uma postura sempre ofensiva, porque o Fernando Diniz é assim com seus times, e o Grêmio sofre com isso. Em determinado momento, o Grêmio, dentro de um mesmo processo, encontra soluções para isso e vira o jogo. Não foi uma partida brilhante e muitas vezes quando tu enfrenta o adversário do teu tamanho não vai ser. O Grêmio venceu o jogo. Eu tenho ouvido desde ontem vários gremistas com considerações muito críticas em relação ao formato que o Grêmio esteve em campo, dando uma clara noção para mim que os gremistas estão exigindo neste momento e exigiam ontem uma máquina gremista em campo que provasse que pode fazer os 2-0 no Flamengo. Acho que não, cara. O Grêmio já está fazendo muito mais do que poderia na temporada. E ontem fez um jogo contra um grande do futebol brasileiro que tem um ótimo time que é o Fluminense. O Grêmio fez sua parte, cara. Ô, Ribeiro, talvez eu exagere quando eu fale e vou falar que há o risco da zebra porque o Flamengo tem a vantagem. Tá? Há o risco da zebra porque o Flamengo tem a vantagem. Então, esse é o risco. O Flamengo pode acabar conquistando a classificação. O Grêmio ganha o jogo do Flamengo e esta vitória sobre o Fluminense apenas reforçou aquilo que eu pensava antes da turbulência do Flamengo, que o Grêmio ganha o jogo. Não sei se vai ser suficiente para a diferença, para classificar diretamente, mas, Renato, dá uma treinadinha nos pênaltis. Tu viu a mudança de atitude, né? E tu viu que isso
significa e que legal que tu aprendeu isso depois de quase 40 anos de profissão, meu caro. Eu tomei um cafezinho ontem de noite, Meneghetti, com um pessoal amigo teu também. E aí eu tentei dizer para vocês e para todo mundo por que eu não estou tão otimista quanto vocês três. Embora eu deseje muito e queira acreditar, e o meu palpite da KTO até já foi feito, dando 2 gols de vantagem para o Grêmio. Mas isso é muito mais desejo do que qualquer outra coisa. Ontem, aquele que acompanhou o jogo mais atentamente... Ou seja, quem pensa diferente de ti não estava atento olhando a partida. Eu quero dizer que teve a explicação para uma pergunta que nos últimos dias tem sido recorrente. Por que o Flamengo contra o Grêmio encaixa? Por que outros clubes dificultam tanto a vida do Flamengo e o Grêmio é uma mãe? Pelo que vocês viram ontem nos 25 minutos iniciais. O Grêmio tem uma dificuldade enorme no seu sistema de marcação contra equipes que têm volume, posse de bola e grande movimentação, além da qualidade. O que nós vimos ontem nos primeiros 25... Qual é o time que não tem dificuldade quando joga contra uma equipe qualificada, que tem grande movimentação, que tem posse de bola, jogadores bons? Qual é o time que não tem? Até o City vai ter. Não, mas eu vou te dar nas últimas 5 rodadas alguns clubes que não tiveram. Cuiabá, América Mineiro, Não, São mas o Paulo Cuiabá é um jogo ontem, fora da curva, a gente sabe por quê. Cuiabá não sabemos a explicação. Todos esses clubes dificultaram a vida do Flamengo. Mas o Olímpia teve dificuldade. Mas fez 3 gols de bola aérea. Então teve dificuldade. Mas todos têm dificuldade. São Paulo teve dificuldade. Não, eu vou me explicar melhor então. Pois é, aí que tá. Os últimos 5 clubes que o Flamengo enfrentou conseguiram Mas a gente sabe que o Flamengo vem numa turbulência, Ribeiro. Não desconsidera isso. Mas, tia, eu tô falando outra coisa, Meneghetti. Eu tô falando de questões táticas. Questões táticas, que é o sistema... Só um pouquinho, sistema de marcação. O Grêmio é muito frágil. Mas eu confio, o Renato até ontem no jogo conseguiu fazer uma ação que reequilibrou a competitividade do jogo. Só que eu não sei se é suficiente para dar o plus que o Grêmio precisa. Porque se fosse 0-0, Meneghetti, beleza, eu estava aliado aqui ao jogo. Sabe que a vantagem... Sabe que a vantagem é óbvio que a vantagem é mais difícil. Mas sabe que se esse jogo tivesse empatado na arena, os jogadores do Flamengo não iriam cometer o erro que eu acho que eles vão cometer. O quê? Que é o de entrar classificado. Mas Flamengo é pródigo em entrar e se achar. Não é só o Flamengo. Os clubes do Rio de Janeiro. Renato já passou isso com o Fluminense lá atrás uma vez. Que virou lá atrás uma final a Copa de Libertadores. do Brasil virou o título do Flamengo no ano. E foi muito ruim para o Grêmio tudo que está acontecendo. Essa que é a grande verdade. Não, mas eu tenho uma coisa muito boa, é a manutenção do São Paulo. Este é o ponto que mostra que não é ruim. Tu enfrentar cara, vamos partir da premissa que o Flamengo é menor que o Grêmio. Vamos partir da premissa que o Flamengo tem uma vantagem significativa. Então, o Flamengo em turbulência é o melhor dos mundos para o Grêmio, Ribeiro. E o Flamengo está em turbulência. E eu vou te dizer mais, eu acho que o São Paulo cai. Antes pode cair. Não, acho que cai depois, independente do resultado. Acho que só ficou porque tinha jogo da Copa do Brasil. Os jogadores estão por eles, não estão pelo São Paulo. Mas se estivessem por eles... Não vai atrás do São Paulo. Bom, mas me serve, se eles estão por eles, jogando o futebolzinho que jogaram ontem contra o São Paulo, me serve. Mas, Diogo, Copa do Brasil, a premiação é grande, deve ter um bicho lindo. Tu acha que não tem bicho aqui também? Não, mas não, esse de brasileiro é menor, o bicho é combinado antes. Não, o Grêmio, tá falando do Grêmio. Tu acha que o Grêmio também não tem? Não, tá bem, mas o Flamengo é melhor, né? Não, se os jogadores do Flamengo quiserem jogar... Tudo bem, o Flamengo é melhor, só que tem uma coisa. Eu não posso entrar derrotado num jogo antes mesmo de a bola começar a rolar. Mas então o senhor avise pro seu treinador. Não, mas o Grêmio tá mudando esse discurso. O próprio presidente já tinha mudado o discurso, o Renato ontem mudou. Eu não posso deixar o Ribeiro abrir o programa na segunda-feira, depois que o Grêmio tem uma atitude como a que teve ontem contra o Fluminense, contra o adversário difícil. O Grêmio não teve nenhuma atitude ontem. Assim, o Grêmio jogou futebol sem atitude, foi isso? Tu acha que o Grêmio ontem teve uma corda esticadíssima? Não só esticar, não só esticar. Está sendo injusto com o Grêmio. Todo mundo viu isso, Ribeiro. Assim, o Renato falou isso, Ribeiro. Então tu não viu a coletiva? Tu não ouviu a coletiva do Renato? Eu ouvi a coletiva do Renato. Mas a minha opinião... Desculpa.
Quando o Grêmio Parabéns quer ao Renato. competir como compete, ele tá mais próximo de vencer o jogo. Ribeiro, assim, ó, Eu tenho a minha opinião e vou dizer, tá? Eu entendo a tua opinião, tá, É que a tua justa. opinião ela foi desmanchada Por quê? com esse Grêmio Fluminense. Porque tu passou a semana inteira dizendo que não é questão de atitude, que não é isso, que não é comportamental e tal. Aí o Grêmio ganha o Fluminense como ganhou, que é um time mais entrosado, melhor qualificado. Sim. Aí o Renato vai pra coletiva pra dizer, quando a gente tiver essa atitude, a gente tem grande chance e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Posso fazer uma perguntinha? Uma pergunta só. Tu acha que os 25 minutos que o Grêmio teve contra o Fluminense, o Fluminense foi melhor? O Fluminense é melhor que o Grêmio. O Grêmio reverteu na atitude. Tu acha que faltou atitude nos 25? Sim, o Grêmio passou a ter atitude. Vamos lá. Aí sim eu acho que cabe a reflexão. Tem algumas perguntas que eu acho que eu faço sobre o Grêmio e que eu não tenho a resposta. Talvez vocês tenham. Primeira, por que o Grêmio do Ferreira não funciona? Por que o Grêmio do Ferreirinha não funciona e o Grêmio dos 5 meias, talvez com menos intensidade, funcionava? Aliás, tinha intensidade mesmo tendo meias técnicas. Era gauchão. A outra, né? a outra. Por que o Soares está 10 horas sem fazer gol? A bola não chega, né? É isso? Mas chegava antes ou ele se apresentava diferente antes? Ele não perdeu um gol ontem, assim. Ele não perdeu um gol, claro, assim, que tu diz assim... Não perdeu, assim, Não, tá bem, só que é o seguinte, ele não participa como ele participava antes. Olha a assistência que ele deu pro gol do... Tá bem, ele participa menos do que ele já participou. Cara, um jogador de 16 gols e 10 assistências na temporada, vocês ousarem me dizer que ele não participa do jogo, é loucura. Tu acha normal o teu artilheiro estar 10 horas sem fazer gol? Não, normal não é, e eu vou cobrar o Soares pelos gols que ele não faz, e é verdade que ele não tem feito. Só que assim, eu não posso cobrar um jogador que faça mais sozinho. Ele não vai definir tudo. Mas o que mais que tu quer que ele defina? Tá, mas me diz. Por que ele tá sozinho? O Grêmio estava perdendo o jogo pro Fluminense e ele deu assistência. Onde o Grêmio faliu para ele estar sozinho? Aonde foi? O que aconteceu? Em vários setores. O próprio Renato está tentando remontar o time em vários setores. O Vijaçante não está bem. O Carbajo não estava bem. O Bitelo até ontem não estava bem. Tu tá citando jogadores que há um mês e meio nós tratávamos como grandes nomes da temporada. Mas o Grêmio caiu. Por que o Soares não vai cair também? Mas por quê? Porque o coletivo... O que aconteceu com o coletivo? Do Grêmio é isso que nós temos que entender. Tá, mas é o que eu quero dizer, e te disse ontem de noite nesse cafezinho, tá? É que a gente não pode se iludir... Tu era o mais atento desse café, pelo jeito, né? Eu falei pra caramba. Às vezes é necessário. Tá, assim... Me pareceu uma crítica ao Não, café. jamais, é uma questão de perfil. Então, assim, gente, esse time envolvente de toque de bola, tu viu no Gauchão. Não, eu vi depois. Tá, não, tu não Teve viu depois, sim. Depois. Antes do Ferreira, tinha ainda. É que aí aconteceu uma coisa que o Grenal do Campeonato Brasileiro, o Grêmio sobrou em campo, Ribeiro. Tá bem. Não foi no Gauchão. Tá bem, mas foi Gauchão. Não, Grenal do Campeonato Brasileiro. Mas não foi o futebol. O Internacional. Tá bem, foi melhor, mas não foi tão envolvente. Meu querido, o Grêmio... Foi, cara. Peraí, o Grêmio vai ter metido 4 ou 5 no Inter. Deixa eu te avisar um jogador a menos Deixa eu te avisar uma coisa. Um jogador a menos. O Grêmio... O que é envolvente pra ti? Vocês estão ficando loucos. Você não consegue mais adjetivar certo. Ribeiro, o Grêmio... O que é envolvente? O que é envolvente? Envolvente que tu tá falando é um futebol de toque, de qualidade. É isso que tu tá falando, né? O Grêmio é segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Essa é uma outra questão. Chegou por algum motivo aí ali, que está. Essa é uma outra questão. Eu só quero falar uma coisa. Mais uma? Só tu tá falando. A ausência do PP foi determinante. Faz 3 meses. E é por isso que o Grêmio nunca mais conseguiu jogar. Não é verdade. JB de volta, Paulinho. Peraí, só um pouquinho. Paulinho, traz o JB de volta, que o JB é o único que interrompe o Ribeiro Neto. É um negócio que não para de falar, negócio impressionante. Eu sei a tua frustração de quem abriu o ano dizendo que o Grêmio seria candidato ao rebaixamento. Eu sei a tua frustração. E o Grêmio o Baldassi disse muito bem, o Grêmio é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Eu e o próprio Grêmio tínhamos isso é o que tu acha. O Grêmio não isso tinha é o que medo. Tu acha. Não, só um pouquinho. Isso é o que tu diz. Eu não ouvi o Grêmio dizendo isso. Eu ouvi tu dizendo isso. Eu entendo. Eu ouvi tu dizendo isso. Mas olha aqui, são coisas completamente diferentes. Não se a gente for analisar, só o ano do Grêmio, o jogo contra o Flamengo não interessa. Como assim? Não interessa Como pra assim, ti. Ribeiro? Não interessa, já tá ótimo, já tá ótimo. O Grêmio veio da Série B, isso que o que ele falou aqui, o que estão cobrando do Grêmio? Tu tá menosprezando o fato, tu tá menosprezando o Grêmio já fez um ano muito bom. Tu tá já fez um ano muito bom. o fato de o Grêmio ter chegado na semifinal da Copa do Não Brasil, estou valorizando, ter conseguido... Pelo contrário, eu tô valorizando. O Grêmio pode fazer o enfrentamento contra o Flamengo ou não pode? Eu acho que pode, claro. Mas então por que tu tá menosprezando antes mesmo da bola rolar? Eu não estou menosprezando, eu estou dizendo que são 2 vieses, tá? 2 leituras. Uma é o ano do Grêmio macro, analisando o Grêmio vindo da Série B. Isso é uma coisa. Tu sabe o que é interessante? Isso tá ótimo. Tu tá falando há 45 minutos neste programa e tu simplesmente não chegou a nenhum diagnóstico sobre nada. É um imenso conjunto vazio, tudo que tu falou no programa. Por que isso aconteceu? Eu quero que tu me responda. Eu lamento dizer
que tu, sei lá, talvez eu não tenha me feito... Ou tenha faltado um pouco de alcance para mim entender. Pedro Oliveira, vamos colocar o Renato para falar. Tudo bem, Pedro? Aí na Central Band do Esporte, boa tarde. Boa tarde, Meneghete. Boa tarde para ti, para todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. E o tom adotado pelo técnico Renato Portaluppi depois da vitória sobre o Fluminense foi exatamente o mesmo tom depois da derrota para o Flamengo no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil aqui na Arena. É difícil, mas não é impossível vencer a equipe carioca. Primeiro precisa pensar no primeiro gol para depois pensar em empatar a série de 2 gols de diferença. Vamos ouvir o técnico Renato Portaluppi já projetando o confronto contra o Flamengo. Não vamos negar que o Flamengo fez uma boa vantagem aqui, mas futebol é futebol. Muita coisa acontece. Muita gente achava que o Flamengo ia passar também pelo Olímpia. Então, o futebol tem suas surpresas. Eu tenho que preparar a minha equipe da melhor maneira possível, como sempre preparo para todos os jogos, independente da competição. Sabemos que temos essa desvantagem. Vamos tentar reverter, é difícil. Já falei ainda no primeiro jogo aqui. É difícil? Sim, muito difícil. Muito difícil. Mas não é impossível. Vamos jogar. Muita gente já dá com 100% do Flamengo na outra fase. Vamos jogar. Vamos jogar esses 90 minutos aí. O que a gente tira de proveito, principalmente no último jogo do Flamengo, acho que todo mundo viu, obviamente que eu vi também, e a gente vai tentar reverter. A gente não tem que pensar em chegar lá no Maracanã e fazer 2 gols, a gente tem que tentar, em primeiro lugar, pensar em fazer o primeiro gol. Concordo, Renato. E o Grêmio vai ganhar o jogo. Já vou antecipar o meu palpite na KTO. O Grêmio vai ganhar o jogo. Eu não tenho a convicção se a diferença será suficiente, mas eu recomendo. Treinem pênaltis. Olha só, vamos ao Rio de Janeiro, ambiente do jogo, né, cidade maravilhosa. Lá está o Lucas Dias, tem pressão mais forte, atenuou um pouco com o gol nos acréscimos do Pedro. Lucas, boa tarde. Tudo bem, Meneghete? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. E ontem eu tive a oportunidade, viu, Meneghete? Fui até o Maracanã para acompanhar esse empate do Flamengo em 1-1 contra o São Paulo. E se isso aquece o coração de Diogo Rossi e todos os gremistas, existe um mundo, tá? O jogo do Flamengo ontem contra o São Paulo é um jogo muito fraco. Se teve uma animação no final do jogo pelo gol do Pedro, que foi de pênalti, e também pelo ambiente, foram mais de 60 mil torcedores ontem no Maracanã, vão ser mais de 60, quem sabe 70 mil torcedores contra o Grêmio na quarta-feira. Mas um jogo muito fraco do Flamengo. Antes da bola rolar, muitos protestos da torcida contra o presidente Rodolfo Landim, também contra o Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo. Inclusive, ele acompanhava em um dos camarotes, e a todo momento, no setor que eu estava, era bem próximo da janela do camarote do Marcos Braz, e a todo momento o torcedor virava contra o dirigente do Flamengo, xingava o vice de futebol, cânticos de time sem vergonha, cânticos de tem que ter raça para jogar no Flamengo. Isso aqui é Flamengo, não é Vasco. Tudo isso a gente acompanhou antes da bola rolar. Com o jogo rolando, tá, Meneghete? O que é o Maracanã nesse momento turbulento do Flamengo com a eliminação pro Olímpia no meio de semana na Copa Libertadores? É aquela geladeira, tá? Um setor do estádio, onde tem as torcidas organizadas, canta a todo momento. O resto do estádio vai no embalo quando tem lance pró-Flamengo. Só que o primeiro tempo do Flamengo foi muito ruim contra o São Paulo. O Flamengo não criou oportunidades. O São Paulo do Dorival amarrou o Flamengo do Sampaoli. O Flamengo teve 2 chegadas que tinham o Gabigol impedido. Depois o Gabigol criou uma oportunidade sozinho que ele tenta uma finalização. Mas tem o gol do Lucas. E olha, o gol do Lucas no primeiro tempo é só a ponta do iceberg do que foi o São Paulo do primeiro tempo que dominou o Flamengo. No segundo tempo, o Flamengo foi na base do vamos lá. E aí criou 2, 3 chances, até que surgiu o pênalti, que gerou muita reclamação também. Tinha muita torcida do São Paulo, e eu saí no setor da imprensa do Maracanã, que era junto com a torcida do São Paulo, e conversei com alguns torcedores. Muitas reclamações sobre o pênalti marcado para o Flamengo, mas um Flamengo que não jogou bem ontem no Maracanã. Ô Lucas, o goleiro é fraco, na minha opinião, o Matheus Cunha. O Wesley está fora, o lateral direito suspenso. O Davi Luiz joga ou não? Volta contra o Grêmio ou não? E esse detalhe é importante, Meneghete, porque tivemos mudanças importantes no time do Flamengo que não foram de ordem física e nem de suspensões, enfim, não. Foram trocas técnicas no time do Flamengo. 2 na defesa, saiu o Davi Luiz e entrou o Léo Pereira.
e saiu o Felipe Luiz e entrou o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas até foi titular, só que por uma opção técnica o Felipe Luiz tinha sido titular contra o Olímpia. Então entrou o Ayrton Lucas na lateral esquerda e o Léo Pereira na vaga do Davi Luiz na zaga. No meio de campo saiu o Gerson, opção técnica também, e entrou o Alain, volante que foi adquirido recentemente junto ao Atlético Mineiro. E entrou o menino que veio da base do Flamengo, o Vitor Hugo, na vaga do Everton Ribeiro. Essas mudanças tendem a acontecer pelo menos em sua metade, tá? O Ayrton Lucas deve ser o titular na lateral esquerda, na vaga do Felipe Luiz contra o Grêmio. Na zaga é uma dúvida entre Davi Luiz e Léo Pereira. E lá na frente deve ter a troca e o retorno do Everton Ribeiro, que entrou bem ontem no jogo, no segundo tempo, na vaga do Vitor Hugo. E também tem essa dúvida do volante que vai atuar ali junto com o Thiago Maia, que é muito criticado pelo torcedor, tá, Meneghetti? Ontem, nos telões e nos alto-falantes do Maracanã, os únicos nomes que foram aplaudidos, ovacionados pelo torcedor do Flamengo foi do De Arrascaeta, do Bruno Henrique e do Gabigol. De resto, todos os jogadores vaiados, muita pressão, principalmente para o Sampaoli. Depois e durante o jogo, gritos de burro para o técnico Jorge Sampaoli. Tá vendo a imagem aí, vergonha, vergonha, time sem vergonha, foi uma panela de pressão no Maracanã, em cima do Sampaoli, em cima dos dirigentes e também, é claro, consequentemente, do time. Agora, Ribeiro Neto, o Davi Luiz, na minha opinião, é um grande reforço que o Renato pode ter nesse jogo. O Renato, né? Um grande reforço. É muito legal esses bastidores aí que o Lucas traz pra gente, ele esteve lá no Maracanã, né? Só que os dois treinadores pouparam para quarta-feira. O São Paulo ontem foi um mistão, quase reserva. Que só é claro, bom pro Grêmio, né? Acrescidos com o Lucas Moura e depois o James Rodrigues, que entrou bem. Aliás, vou dizer o seguinte, sabe aquela urticária que eu tenho contra perdedores de gol, né? O gol que o Rato perdeu, entendeu? Assim, ó, não adianta. Se você não faz, você leva. Parabéns ao Ramos Rodrigues, que depois do jogo deu uma entrevista falando em português. Português, né? Português, Eu até fui ver se ele é descendente de português. Não, ele jogou no Porto, né? Jogou no Porto também, mas ele falou um português fluente. Muito bom, muito bom. Então o São Paulo perdeu de ganhar porque foi incompetente, os caras na cara do gol. De qualquer jeito, tá? O Sampaoli também está. O Flamengo também já largou o brasileiro. A Copa do Brasil é o salvo-conduto. É o que restou. Depois... E é claro que não dá, na minha opinião, utilizar esse jogo contra o São Paulo como qualquer referência para o time que ele vai colocar na quarta-feira. Mas vocês podem ter certeza. E aí, tá? Veja bem, isso até pode se voltar em favor do Grêmio. A pressão da torcida, tá? A pressão, beleza. Mas o Flamengo vai, não contra o Grêmio, para a Copa do Brasil com tudo que tem. Tudo que ainda tem, porque o resto do ano E com acabou. tudo que não tem também, né? Diga, Diogo. Eu vou participar do Ribeiro Neto Show agora, Boa. dizendo duas coisas. A primeira, o Marcos Braz, depois do jogo, disse que internamente o Flamengo acredita muito no Campeonato Brasileiro. Então ele já discorda do Ribeiro e eu acho que o Marcos Braz vive o ambiente do Flamengo bem melhor do que o Ribeiro. E a segunda coisa, né? Eu estive no Maracanã uma vez não, já estive no Maracanã algumas vezes. Né? Mas uma vez em específico, em 2014, o Grêmio foi enfrentar o Flamengo lá, ganhou por 1-0, gol do Luan, na oportunidade, não sei se é 2014 ou 2015. Não foi no Maracanã, foi lá o jogo foi no estado da Portuguesa, lá na Ilha do Governador. Me desculpa, mas eu estive no jogo e foi no Maracanã. Ele lembraria se não fosse o Maracanã, eu foi acho. 1-0 Paulinho, só. Procura aí, Foi Paulinho, 1-0 só. alfarrábios. Paulinho, pode procurar, foi 1-0, gol bem no finalzinho do jogo. Bom, então porque teve de Grêmio, outro jogo, teve Grêmio outro. Flamengo, gol do Luan da Ilha do Governador. Teve Então foram esse dois outro. jogos. Teve outro porque o Luan enfim. é o pai do Flamengo. Deixa eu só te lembrar uma coisinha aqui, por favor. Por favor, Só Paulinho. para ajudar... Não preciso, de Grêmio eu entendo, não precisa te preocupar. Ô, Ribeiro. Mas que coisa, cara. Ribeiro também entende Grêmio bastante. Mas tá difícil, velho. Fala, Lucas. Foi muito egoísta. Não, mas é que eu só pra ajudar o jogo, porque sim, tiveram 2 jogos que o Grêmio ganhou do Flamengo, 1-0 com o gol do Luan. Teve esse em 2014, que o técnico era o Filipão, Ribeiro, em 2017, que daí foi no estádio que o Ribeiro falou. Bagunçou, além de só tu falar no programa, tu bagunçou todo o raciocínio do jogo. Saudade do JB te enquadra. A única coisa, Meneghetti, é que nesse jogo tinha 56 mil torcedores do Flamengo. Eu nunca tinha visto uma coisa como aquela. Eu nunca tinha feito um jogo num estádio com 56 mil pessoas. E eu fiz. E o Flamengo não conseguiu jogar. Ele não conseguiu jogar, não conseguiu desempenhar. O Flamengo completamente diferente. Mas o ambiente do Maracanã, ele é assim. Se o Flamengo não joga, se o Flamengo não desempenha, o amor vira ódio automaticamente. Automaticamente. Então, se o Grêmio conseguir fazer com que esse amor,
essa coisa maravilhosa que existe no Maracanã se transforme nisso que a gente viu ontem no jogo contra o São Paulo, eu continuo acreditando. Que coisa chata, pelo amor de Deus. Ô Lucas, o Baldassi colocou uma tese aqui, eu queria que tu desenvolvesse se é possível ou não. Ele acha que o São Paulo cai com qualquer resultado na quarta-feira. Tu acha que é uma tendência disso? Classificação eu acho difícil, tá, Meneghetti? Classificação eu acho difícil. Agora, derrota, mesmo que o Flamengo vença nos pênaltis, aí seria o asterisco, o grande parêntese nessa classificação do Flamengo, que seria com uma vitória, por exemplo, 2-0 ou 3-1 do Grêmio, e o Flamengo passa, eu até não duvido, tá? Eu até estava conversando não só com torcedores, mas jornalistas ontem na sala de imprensa também do Flamengo, ali na zona mista, e conversando com o pessoal, o que me relatavam? Que a pressão é muito grande no Sampaoli, só que é uma característica do Marcos Braz e dessa direção do Flamengo de não gostar de dar o braço a torcer, tá? Então já tiveram outros momentos, vocês vão lembrar, o Flamengo demorou para demitir o Vitor Pereira, o Flamengo demorou para demitir o Domenech, que foi o técnico sucessor do Jorge Jesus, demorou muitas vezes, demorou também a saída do Ceni, mas também não foi uma demissão de fato. Então, assim, a direção do Flamengo é mais chata nesse sentido de demissão. Às vezes não dão um braço a torcer, vão até o final, até ter diversos vexames como tiveram, mesmo que muitas vezes também acabaram ganhando. Então, assim, eu acho que em caso de classificação é bem difícil. Claro, se o Grêmio ganhar o jogo, vai ser uma panela de pressão, mesmo com uma classificação dos pênaltis do Flamengo. Agora, o Grêmio eliminando o Flamengo, tendência é que saia o Sampaoli. E ontem eles só seguraram, tá? E até a informação que se tem aqui no Rio de Janeiro, só seguraram o Sampaoli porque tem o Grêmio na quarta-feira e tem uma Copa do Brasil, que também o Flamengo deposita todas as suas fichas. Aí é que entra um ponto importante. Eu tenho a impressão que o sonho do vestiário do Flamengo, e este vestiário é fechado entre os jogadores, ele derruba técnico, ele protege técnico, ele blinda, ele tenta ajudar, ele é fechado, é garantir a classificação perdendo o jogo, por exemplo, por 2-1. Ou garantir a classificação perdendo por 2-0 e classificando nos pênaltis. Por isso eu tenho... E a minha confiança na vitória do Grêmio no jogo, talvez chegando ao resultado, ela vem antes da eliminação. Porque desde o episódio de 29 de julho, do auxiliar da preparação física, desferindo um soco no rosto do Pedro, que registrou BO depois do jogo lá no Independência contra o Atlético Mineiro, ali acabou o ambiente do vestiário. Ali ninguém segura mais. Um auxiliar da preparação física de uma comissão técnica estrangeira que não tem relação com o clube, dá um soco num ídolo, acabou. Não segura mais. O Flamengo pode golear o Grêmio, mas este ambiente apodreceu. E este é um ponto importante que vai para campo, sim, nesta quarta-feira. Baldasso, o Internacional, tem que olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, tomou 3 e convenhamos, poderia ter tomado mais. Não seria um absurdo o Flamengo empilhar 4 ou 5-1 no Inter, Baldasso. Quando nós recebemos de volta o Eduardo Cudê, Botafogo, eu falei Flamengo, é Botafogo. Nós sabíamos o que estávamos recebendo de volta, nós conhecemos o Cudê. Alguns gostam demais, outros como eu não gostam, mas é o Cudê. E o combo Cudê. O curioso é que nesses 6 jogos que Cudê comandou o Internacional até agora, nós temos o combo completo. O carrossel de emoções Eduardo Cudê. Vamos ter momentos maravilhosos de futebol muito bem jogado e ofensivo e vamos ter momentos absolutamente trágicos. E nós já temos isso nos 6 jogos do Cudê. Às vezes as duas coisas no mesmo jogo. Contra o River lá na Argentina aconteceu rigorosamente o que aconteceu ontem. Anteontem, lá no Rio de Janeiro. O Internacional contra o Botafogo no sábado fez um primeiro tempo muito bonitinho, muito legalzinho. Circulando bola com naturalidade, surpreendeu o Botafogo, jogava na frente, retenção de bola, fez 1-0, olha, legal, vai para o intervalo, o que tu tem que ter? E aí vem os problemas do Cudê. O Cudê tem as suas coisas boas, tivemos uma vitória maravilhosa contra o River Plate, e aí vem os problemas do Cudê. Lá na Argentina, ele leu completamente errado que seria o segundo tempo. E sábado a mesma coisa contra o Botafogo. Qualquer um sabe que o Botafogo, com o bom time que tem, se reagruparia depois de ter sido surpreendido e começaria com linhas mais altas, fazendo um sprint forte no começo do segundo tempo. Cudê não preparou o time para isso, não fez nada, começou igual o segundo tempo.
Toma um totó, aos 12 minutos toma o primeiro gol. Esperou de novo, como lá na Argentina, tomar o primeiro gol para mudar. Mas desta vez ele conseguiu fazer ainda pior do que ele fez lá na Argentina, quando ele botou o Campanharo. Desta vez, tu tá recebendo o Botafogo no teu campo. Tu tem que tomar uma atitude para tirar um pouco dessa volúpia do Botafogo. Como é que tu faz isso? Reforça o teu meio-campo, põe um cara com uma capacidade de segurar um pouco mais a bola e tal. O Kudê tira o Maurício. Ele diminui numericamente o meio-campo para fazer uma gororoba tática com o Nico Hernandes atrás do René, que ninguém entendeu até agora. O Kudê demoliu com o Internacional no segundo tempo, aí mesmo que o Botafogo veio para cima e ganhou do Internacional. A única coisa que eu torço, meu querido amigo Leonardo Meneghetti, é que este combo das coisas maravilhosas e das coisas terríveis de Eduardo Kudê, quando colocado tudo dentro de um liquidificador e a gente recebeu o produto final, ele seja bom, mas eu não sei se vai ser, porque o Kudê às vezes assusta. Antes de que o Ribeiro fale por 25 minutos, eu queria dizer que na verdade esse jogo do Inter contra o Botafogo, é verdade que o Kudê erra no segundo tempo, mas eu acho que não é bem na saída do Maurício, porque o Maurício sentiu, né? Ele não tinha exatamente ali o que fazer. É a decisão do que pôr, exatamente. É a decisão de quem colocar no lugar. Para mim esse foi o grande erro. Só que o treinador de futebol, né, seja ele do Inter, seja ele do próprio Botafogo, como no caso específico é o Bruno Lage, ele tem grandes possibilidades de se tornar o vilão do jogo quando ele toma decisões equivocadas. O Bruno Lage tomou uma decisão equivocada antes da bola rolar. Colocou o Eduardo como um falso 9 ou um falso centroavante, não sei exatamente qual a função que ele tentou implementar para o Eduardo. E quando ele troca no segundo tempo, colocando jogadores de velocidade, né, o Janderson e o Luiz Henrique, que destruiu com o jogo no segundo tempo, ele faz aquilo que o Inter mais tem dificuldade de enfrentar, que são jogadores de velocidade, com a linha alta, mal formatada, é verdade, com essa mudança que o Kudê promoveu no segundo tempo, e aí não tinha o que fazer, o Inter não viu, né, o Botafogo jogar e tomou a virada. Me preocupa mais, Baldasso, desse jogo do Botafogo, não é o resultado em si pro Botafogo, porque perder pro Botafogo, todo mundo perdeu pro Botafogo no Campeonato Brasileiro praticamente, né, só o Goiás, salvo minha memória, que não tenha perdido aí pro Botafogo nesse Campeonato Brasileiro. É o jogo contra o Bolívar, na altitude, num time com dificuldades, especialmente no segundo tempo, porque os jogadores que têm mais dificuldade física, é verdade, eles sofrem, e a 3.700 metros, olha, cara, eu vou te dizer é uma fácil, coisa, né? com toda a sinceridade do mundo, Diogo Rossi. Tem tido dificuldade física. Não é dificuldade física no fato de não aguentar o jogo. É do enfrentamento, da forma como tu lida com o próprio adversário a 3.700 metros. Não é tão fácil, né, cara? Linha alta e tal. Os momentos contra o River Plate do Beira-Rio, o Internacional enfrentou um time aguerrido, um time pegador, um time copeiro. O Inter não teve nenhuma dificuldade porque o jogo foi bem pensado. O problema do Internacional não tem sido físico, porque senão nós vamos chegar à conclusão do seguinte: quando o Inter vai bem é mérito do Kudê, e quando o Inter vai mal é porque é problema físico. Não, o Inter foi mal no segundo tempo contra o River Plate, o Inter foi mal no segundo tempo contra o Botafogo. O Inter com o Kudê faz uma campanha no Brasileiro de rebaixado porque ele tomou atitudes erradas. Eu quero jogar na conta do Eduardo Kudê essa derrota. Acho até que poderia ser normal perder para o líder do Campeonato Brasileiro, mas não da forma como perdeu. E de novo eu digo, placar do jogo correto, Botafogo 5-1. Esse era um placar absolutamente normal. Bustos fez uma das piores partidas de um lateral direito com a camisa do Internacional. Que bom que o Internacional contratou um jogador que o Diogo Rossi disse que tem força física, pelo menos. Os 3 gols nascem às costas do Bustos. Ele consegue estar envolvido nos 3 gols. E o Internacional tem o artilheiro do Campeonato Brasileiro de gols em impedimento, né? O Pedro Henrique, né? O Pedro Henrique está sempre em impedimento. Ele está sempre. Como é que não tem alguém da comissão técnica do Inter para dizer que esse jogador, que eu acho que é um virtuoso, que é um jogador que tem muita qualidade, tem qualidade técnica, tem qualidade física, tem a coragem da vitória pessoal, mas abusa e recorre à condição de impedimento. Todos os gols do Pedro Henrique, ele pode fazer um gol chutando do meio campo. O VAR vai ter que analisar. Porque ele está sempre em impedimento. Então, ele fez um gol, bateu um tiro de meta e fez o gol. O VAR vai olhar lá. Não, vamos ver. Esse rapaz está sempre em condição de impedimento. Vamos dar uma olhadinha. Mas é óbvio que isso é um detalhe do jogo. Mas alguém tem que dizer isso para o Pedro Henrique, porque daqui a pouco pode ser que tenha um gol decisivo e que por centímetros ele acabe tendo o seu gol anulado. Mas isso é um detalhe de um Internacional que com o Eduardo Kudê tem 6 jogos, uma única vitória.
Uma vitória hercúlea, uma vitória elogiável, mas uma vitória com 50 mil colorados empurrando e contagiando o time. Não vai ter em La Paz. Tem uma altitude de 3.600 metros. O Cudê tem uma vitória, tem 3 derrotas e tem 2 empates. E o Inter tem um jogo sábado em que já se fala em preservar, e eu entendo a preservação. Pois o Inter pode colocar o time de Master. Pois o Inter pode colocar o time de futebol de salão. O Inter tem que ganhar do Fortaleza. Se o Internacional não ganhar do Fortaleza, além de se atrapalhar na tabela, carrega um ambiente pressionado para o jogo na altitude de La Paz. Ribeiro. Eu tenho uma boa e uma má notícia para dar a vocês e ao torcedor do Internacional. Então, para mim, só tem boa. Só má, então. Pode ser. A boa notícia, sim, é uma ilha. É uma ilha, só que a Libertadores é uma ilha. E se o Internacional souber administrar a sua vida, a sua rotina dentro desta ilha, tá tudo bem. A não ser que caia no brasileiro, né, querido? A zona de rebaixamento está se aproximando. Tudo bem. Mas o risco valerá a pena se o Inter for adiante na Libertadores, correto? Então, essa é a boa notícia. Então, não adianta ficar aumentando o universo de análise. O brasileiro do Inter virou só isso. Cuidado atrás, tá? E o resto é tudo Libertadores da América. E não tem problema que o Inter faça desta ilha aventuras épicas, uma epopeia a cada jogo, porque os meios vão justificar os fins, tá bem? Só tem uma notícia que não é legal. Vocês notaram que nesta ilha vocês estão elencando algumas situações que se você vai coar, botar na peneira, não é bem assim? O que eu quero dizer? O primeiro tempo contra o River Plate, o Inter foi muito bem, ganhou por 1-0. Melhor em campo, Sérgio Rocher. Primeiro tempo contra o Botafogo, o Inter foi muito bem. Tá errado. Melhor em campo, no primeiro tempo, Sérgio Rocher. Eu não vi o jogo. Tá? No primeiro tempo, no Monumental, o melhor jogador do Inter não foi o Rocher. No segundo tempo, ele foi o jogador do Inter. Não, e não foi o Santa Fé. Mas Monumental. Tá falando Santa Fé para justificar a tua tese. Adversários qualificados. Eles vão chegar. Perfeito. Eles vão chegar. Tu acha que o Inter não foi melhor que o Botafogo ontem no primeiro tempo? Não foi. Não, melhor não. Quantas defesas do Rocher fez? Mas pelo amor de Deus, o Inter teve a bola o primeiro tempo inteiro. O Botafogo correu atrás da bola, cara. Não, desculpa, Audácio. O Internacional teve a bola durante 10 minutos. O Internacional foi melhor. A bola foi o Botafogo. Não. O Inter foi melhor no primeiro tempo, do primeiro ao último minuto contra o Botafogo. Gente, eu não tenho problema nenhum de dizer pra vocês que o Inter tomou um totó no segundo tempo. No primeiro tempo o Inter foi melhor. Quantas defesas o Sérgio Rocher? Mas, cara, isso não diz nada. O Botafogo vai chegar como o River ia chegar na Argentina também. Só tem uma coisa do discurso do Ribeiro, que o torcedor do Internacional tem que ficar atento, tem que ficar esperto. Para mim, né, o que aconteceu, o que o Ribeiro está propondo aí, né, tudo bem, tanto faz. Mas eu faço esse alerta porque cabe a mim, como jornalista, fazer esse alerta. Ribeiro, existe eliminação na Libertadores da América. Independente do adversário que tu está enfrentando, o Bolívar é um adversário mais fraco? Até é verdade quando não há a altitude. Tá. Só que se porventura o Inter vier a ser eliminado da Libertadores da América e esse campeonato de tanto faz no Brasileirão... É o risco. Como é que fica em 2024? É o risco. Não pode correr esse risco. Isso é loucura, Ribeiro. Ribeiro, olha, eu só quero alertar uma coisa pra vocês. Inter e Fortaleza no próximo sábado. Pertinho do primeiro jogo contra o Bolívar. Deve ser um time misto ou reserva. Inter e Flamengo no outro final de semana. Entre os dois jogos contra o Bolívar, time reserva. Inter e Goiás, depois de uma terça-feira em que pode se classificar, daqui a pouco o time reserva de novo. Ou não. Velho, se o Internacional perde 3 jogos seguidos, o Inter está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. É isso que eu tô dizendo. O que tu vai fazer? E aí é o seguinte... Querem coisas demais. Não, Ribeiro, não é querer coisas demais, é querer no mínimo... Eu quero o mínimo. Eu pequeno. Pequeno demais. Ribeiro, isso é o mínimo. Mas eu que sou o cara que ressalta a grandeza, que a nossa régua é alta. E tem uma outra coisa... Não está condizendo com a verdade. Desculpa, Meneghetti, mas rapidinho. Tem uma outra coisa, o Inter passará por uma eleição no final do ano, virá um novo presidente, ou se manterá o presidente Alessandro Barcelos, eu não sei,
E se o Inter não estiver na Libertadores da próxima temporada... Exato! Cara, como é que tu vai sustentar Bruno Henrique, Arangues, Ener Valência, Sérgio Rocher e seja lá mais quem? O Internacional, para conquistar uma vaga Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, com a condição que está agora, tem que fazer um retorno absurdamente maravilhoso. O Inter tá numa roleta Senão não vai estar indo russa. O Inter não estar na Libertadores no ano que vem é uma tragédia. Ribeiro, o Inter não pode correr o risco dessa roleta russa, Ribeiro. Desculpa, o Inter está na roleta russa de forma consciente. Vocês não viram ainda? Mas daí é loucura, então. Vocês não viram ainda? Não, daí é loucura. Tá fazendo, não tem nexo nenhum, Ribeiro. Não, pelo amor de Deus, assim, ó. Não tem é nexo inacreditável nenhum. que vocês não estão enxergando isso. Ô, Pedro Oliveira, vamos colocar o técnico do Inter para falar. O técnico Eduardo Cudê, que após a derrota para o Botafogo, reclamou do gramado. O gramado sintético do estádio Newton Santos não ajudou o físico colorado, porque tinha uma partida muito desgastante na última terça-feira. No sábado teve que jogar no Rio de Janeiro e perdeu um pouquinho o ritmo físico na segunda etapa. Além disso, em 4 partidas no Campeonato Brasileiro, 2 derrotas para o Inter e 2 empates. Eduardo Cudê ainda não venceu na competição nacional desde que retornou a Porto Alegre. O técnico do Inter fala sobre esse assunto. Serían solo excusas, pero la realidad es que después de lo que nos tocó vivir o terça, era un partido muy complicado acá y venir con el líder y no sé si vos saben, pero no es un dato menor, también el sintético consume mucho más a perna que un campo natural. No, por eso falo, no es una excusa, todo el mundo, pero le ha costado a todos acá en este campo, es un campo diferente. Soy consciente de lo que falan, ya jugamos varios partidos de Brasileirão y ahí por lo menos eu no gané. Entonces, algo que me preocupa, sabiendo que, como falei, que la importancia total nuestra es la Copa, a fase, ¿no? Es lo más importante de lo que tenemos, pero también quiero ganar. Quiero ganar el Brasileirão y bueno, jugamos el sábado en casa, a quien le toque jugar, tenemos ya la obrigación de ganar en casa. Mas em casa perdeu pro Cuiabá, empatou com o Corinthians aos 45, com o time reserva, boa parte do jogo, e é bom que o Cudê fique preocupado, porque a tabela está gritando para ele que o Inter precisa ganhar o jogo do Fortaleza no próximo sábado. O Pedro separou um jogador do Grêmio que se manifestou aí depois da vitória sobre o Fluminense. Diga lá, Pedro Oliveira. Isso, o PP, ele falou sobre a sua questão física porque ele retornou na vitória sobre o Fluminense por 2-1, jogou praticamente 45 minutos, esse não era o combinado. No dia anterior da partida ele conversou com o Renato Portaluppi e se colocou à disposição, mas ele jogaria cerca de 20, no máximo 30 minutos. Precisou jogar mais. Ele que não entrava em campo desde o dia 17 de maio, no empate em 1-1 do Grêmio com o Cruzeiro, partida de ida da Copa do Brasil. Vamos ouvir PP falando sobre a sua questão física e se pode jogar na quarta-feira contra o Flamengo. Eu, graças a Deus, me senti bem. A proposta era eu jogar realmente pouco tempo, não tanto, e aconteceu isso. Mas, cara, eu tô pronto. Eu falei com o professor ontem, ele me chamou para conversar e eu disse que eu estava pronto para jogar e graças a Deus hoje eu consegui jogar menos tempo do que da última vez e acho que foi bom, foi um tempo razoável e bom para eu conseguir pegar ritmo. Com relação à quarta-feira, o professor que sabe, ele que vai decidir, mas eu estou à disposição. O Diogo, tem alguma chance do PP ser titular contra o Flamengo? Não. Titular não, Meneghetti, muito difícil, ele mesmo alertou aí nessa manifestação que a gente viu, que jogou mais do que o previsto eram 25 minutos. O PP estava programado para jogar esses 25, iria jogar 35, só que como houve 10 minutos de acréscimo, jogou quase um tempo inteiro. Só que para mim é o grande fiel da possibilidade do Grêmio nesse jogo contra o Flamengo. No segundo tempo especialmente, com a qualidade que ele tem, com a forma como ele conduz o meio-campo do Grêmio. Hoje pela manhã, 2 grandes novidades no CT Luiz Carvalho, eu estive lá para acompanhar. Cristaldo e Carbajo treinando normalmente com um grupo de jogadores do Grêmio, né? E aqui o Meneghetti, mais uma prova de que de Grêmio entendo eu e o Ribeiro não entende nada. O Carbajo fez falta absurda ontem no meio-campo. O menino Ronald não está pronto, né? Não está pronto ainda. O Renato segurou muito para botar o Ronald no time titular e está explicado por quê, né? Porque ele não está pronto.
O Ronald é um jogador que vai evoluir, que vai entrar no time do Grêmio com o passar do tempo, mas ele não está pronto ainda para ser titular do time do Grêmio. E tá tudo certo, não tem problema, né? O tempo vai passar, ele vai amadurecer e ele vai acabar entrando no time naturalmente porque ele tem qualidade para isso. Mas o Carbajo hoje é titular. Muda muito com os retornos de Carbajo e Cristaldo, Ribeiro? O que é, Ribeiro? Fala o que tu pensa, Ribeiro. Eu acho que assim, o Cristaldo eu vou concordar. Não é o ideal, mas ainda assim, né? Que ele esteja na fase lume do Vaga, né? Vaga lume, que ele esteja na fase lume. O Carbajo, com todo respeito, eu estou rezando para que o PP tenha condições de jogar. Com todo respeito, Ribeiro, que na verdade hoje tu não merecia, mas eu vou com todo respeito. Esse menosprezo do primeiro ao último minuto, ele não vai colar, cara. Tu tá menosprezando o time e os jogadores. Tu tá cometendo o pior pecado para um comentarista de futebol, que é marcar na paleta. Tu pegou o Cristaldo. Um cara consciente. Tu pegou o Cristaldo. Tu tá torcendo pra tese. Tu tá torcendo pra tua tese. Tu tá torcendo pra tese. Eu tô torcendo pro Grêmio, cara. Não, tu não tá torcendo pro Grêmio. Se tivesse torcendo pro Grêmio, tu acharia que o Cristaldo tá fazendo falta. Vou perguntar para o Meneghetti, que é o apresentador. Um cara equilibrado, né? Às vezes. Tu quer que o Meneghetti chancele a tua tese e ele não vai chancelar porque ele entende bola. Eu estou perguntando. A tentativa de... Tu também não condiciona, A tentativa de condicionamento é brincadeira. Não. Meneghetti, o Carbajo merece todo esse respaldo de Diogo Rossi ou tu acha que daqui a pouco ele tá devendo um pouquinho? Eu tô esperando o Carbajo estrear. Tô esperando. O Carbajo eu tô esperando. Não, o Carbajo já foi bem... Nós cansamos de eleger ele melhor em campo em vários jogos do Grêmio já. Cara, assim... O Cristaldo eu acho muito importante no Maracanã, que o Renato tenha ele pronto pra jogar. Eu queria que ele começasse o jogo. Ele tem 45. Eu sei, ele tem 45. No máximo... Eu sei. Eu vi tu falando na Rádio Bandeirantes com o Benfiquinha hoje. Mas eu gostaria muito que ele jogasse o jogo. Eu gostei do... Desculpa, eu não estou informado. O PP, ele tá 6 anos fora já. Ele entrou no sarcófago aquele que tem lá. Não, jogou ontem. Mas o que aconteceu para ele ter ficado tanto tempo fora? Cara, ele teve um problema físico grave. Bom, a gente vai pro intervalo e na live do YouTube o Pedro Oliveira conversa com todos vocês. Eu converso. Vocês viram um fato curioso? O Ribeiro disse que vai torcer pro Grêmio. Eu nunca vi o Ribeiro torcer na minha vida. Nem mesmo quando ele não era comentarista. Mas tudo bem. Segundo ele vai torcer pro Grêmio. Comenta aqui, comenta na live do YouTube. Tem 22 mil pessoas. Quantos likes? Deixa eu ver quantos likes. Só 1000 likes. Pô, vai me deixar mal assim. Só 1000 likes não dá. Deixa o teu like aqui na nossa live do YouTube, também te inscreve no canal, que o canal do Donos tem 262 mil pessoas inscritas. É muita gente, é gente demais. 22 mil telespectadores nos assistindo. Chico Kim, oi Pedrinter, a liberta é nossa. Será? Eu acho que sim. Eu acho que o Inter vai ganhar a Libertadores. Pedro, meu xará, meu irmão Edenilson fazendo 41 anos. Como é que é? O Inter vai ganhar a Libertadores e o Grêmio vai ganhar a Copa do Brasil. Vocês são muito cornetinhas. Aqui atrás, o Caliel Dornelles, que é um baita de um gremista, fica me criticando porque eu falei que o Inter vai ganhar a Libertadores. O Grêmio, como diz. E tu também, tu é o Paulinho Inter, tu fica criticando aí o Eduardo Cudê, criticando o Renato Portaluppi. Vocês têm que ter mais respeito com a dupla Grenal, tanto com o Renato quanto com o Cudê, são dois ótimos treinadores. Os dois não respeitam a dupla, Paulinho? Fala no ar. Ah, no meu ponto tu fala, né? Mas no ar tu não fala. Que bonito. E o rango, sabe qual é o rango hoje, Gabi Dias? Não faz a menor ideia, que beleza. Que beleza, Bandeirantes. Coxa a milanesa. Matheus, Pedro, só pra avisar, 13º cai em dezembro. Vocês não respeitam a dupla Grenal? É inacreditável. Avisa aí que o Inter vai ser campeão da América, diz o Gubert. Vai sim. Fala, Pedrinter. A Nádia Neves, que é a minha excelentíssima, diz Eduardo, o nome do filho, só se o Inter ganhar a Libertadores. Aí vai ser Eduardo Cudê, o nome do nosso filho. Mas se o Inter não ganhar, fica Henrique, que é o meu segundo nome. Não sabemos ainda se é menino ou menina, Gabi Dias. Manda abraço pro Renato de Lajeado, pai de 2. Um abraço pro Renato de Lajeado.
Aquele abraço. Resultado final da nossa enquete interativa, que está na aba Comunidades na live do YouTube, vai agora para o ar, falando sobre o Internacional no Campeonato Brasileiro. Ainda vai brigar por vaga na Libertadores, 22%. Vai melhorar, mas não briga por mais nada, 44%, quase a metade. A preocupação é com um possível rebaixamento, pouquinho mais de 1/3, 34%. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam também na Rádio Bandeirantes FM 94.9. Vem aí Daniel Oliveira e grande elenco com mais debate esportivo com o apito final. E aqui a gente passa o bastão para o corintiano que está feliz da vida com a virada do seu time sobre o Curitiba. Senhor Alexandre Mota, está mais tranquilinho, Mota? Ai, mais aliviado. Boa tarde, Menega. Boa tarde aos demais integrantes dos Donos da Bola. Aquele gol meio fantasma, né? Gol contra do Murilo, zagueiro Murilo do Corinthians. Eu falei, será que o caldo vai azedar lá na Neoquímica Arena? Mas depois não, né? A gurizada aí jogou muito, né? Não. E o Yuri Alberto fez uma boa partida também. Até o Gil fez gol. Gil fez gol, num passe do Yuri Alberto. Acho que o Cássio falhou, tá? Ele não esperava um escanteio tão cobrado, tão fechadinho assim. Acho que ele falhou. Mas enfim, Corinthians está ali, ombro a ombro com o Internacional, né? Já foi para pelo menos 23 pontos. 14º colocado. Nem o Inter nem o Corinthians podem descuidar dos próximos jogos, Mota. Mas parece que tem um imã no Z4 que é impressionante, né? Olha, tem 3 times, Mota, que dificilmente escapam. O América Mineiro, o Curitiba e o Vasco, mesmo contratando o Payet, enfim. Acho que o Payet, né? Acho que o Vasco, mesmo com essa grande contratação, dificilmente escapa. O Santos, que tomou 4 do Fortaleza, é o primeiro abrindo as zonas de rebaixamento, já tem 18 pontos, mesma pontuação do Bahia. Acho que fica entre esses aí, com talvez o Goiás entrando no lugar do Santos. Agora, amanhã é dia de decisão para o Tricolor, né? Quarta-feira. Ah, é quarta-feira o jogo contra o Flamengo? Quarta-feira, 9h30 da noite, Flamengo e Grêmio, e eu acho que o Grêmio pelo menos ganha o jogo. Não, eu acho que o Grêmio vai massacrar o Flamengo. Jogadores do Flamengo estão querendo derrubar o Sampaoli. Massacrar. Vai, 4-0 no mínimo dentro do Maracanã. 4-0? Bom, aí 4-0. Aí é um maracanaço gigante. 4-0 e os jogadores vão sair de camburão, os jogadores do Flamengo. Se acontecer isso aí, até o Cristo bate palma, tá? Oi? Até o Cristo bate palma se acontecer isso aí. Valeu, Mota. Grande programa. Abraço. Tá certo, Meneghetti, mas a gente tem que torcer.